Então, continuando os nossos estudos de casos de doenças de plantas, que iniciamos na aula da semana passada, estudamos alguns casos de doenças de plantas causadas por bactérias, por vírus, né? Por exemplo, doença causada por bactéria, estudamos a murcha causada pela Haustonia no tomateiro, estudamos, vamos dar um outro exemplo aqui, relembrando, né, aula passada, estudamos podridão mole do tomate, causado por bactérias do gênero Pectibacterium. Estudamos o cancro bacteriano do tomate, causado pela Clavibacter, né? Estudamos a mancha bacteriana causada pela Champtomonas campestris, da Patovar vesicatria. Estudamos o HLB, ou também chamado de greening dos citros, uma doença bem séria da cultura dos citros, também causada por bactérias. Tem muitas doenças causadas por bactérias. Isso aqui foi alguns exemplos, poucos, né? Também estudamos alguns casos de doenças de plantas causadas por vírus, como o vira-cabeça do tomateiro, que não é causado por um tipo de vírus, é um complexo de vírus, né, que causa essa doença. E o vira-cabeça do tomateiro é uma doença que está associada a um vetor. O psilídeo, não, que psilídeo não, pessoal, desculpa, é o vetor as tripses, tá? O psilídeo é vetor, que eu tô aqui falando, é vetor da bactéria que causa o greening. O vira-cabeça, esse complexo de vírus, né, que causa essa doença, é transmitido pela trips, por algumas espécies de trips, tá? Também falamos que tem alguns vírus que são transmitidos por ácaros, como o ácaro da leprose. Mas é importante vocês saberem que nem toda doença viral é transmitida por vetores. Eu estava corrigindo algumas atividades, primeira atividade de fitopatologia, e verifiquei que alguns, né, não corrigi tudo ainda, mas que alguns alunos estão escrevendo que inseto é causador de doença, tá? É preciso vocês entenderem que inseto ele não vai causar doença. Em alguns casos de algumas doenças, ele é vetor do agente causal de doença. Aqui no caso do leprose do citrus, esse ácaro, o ácaro da leprose, ele é vetor do vírus, mas não é ele o agente causal da doença. No caso do greening, do citrus, o psilídeo é vetor da bactéria Candidatus liberibacter que causa o greening, mas ela não é o agente causal. Então, pessoal, é importante delimitar isso, tá? O inseto, em alguns casos, não são todas as doenças que têm inseto vetor. Algumas doenças, como, por exemplo, a murcha do tomateiro, como o cancro do tomate. Isso, só alguns exemplos aqui básicos, como a ferrugem da soja, não tem nenhum inseto vetor ligado, né? Pode ser que o dano, por exemplo, lá no caso dessa doença bacteriana, que é a podridão mole do tomateiro, às vezes o dano causado pelo inseto no fruto é uma porta de entrada para a bactéria, mas não é um vetor, entendeu? Então, nem toda doença está associada com inseto ou ácaro vetor. Importante vocês saberem disso. Cada caso é um caso, tá? Então, vamos falar de alguns exemplos de doenças causadas por fungos. Ainda na aula passada, a gente falou desse exemplo, que é da ferrugem asiática da soja. Uma doença das folhas da soja, né? Uma doença que acomete a parte foliar da planta da soja e é causada por um fungo, o Phacospora parkirrhizae. Uma doença que todo mundo já ouviu falar, uma doença muito preocupante, né? Causa, se não for controlada adequadamente, causa séria desfolha na cultura da soja, e dessa forma, sem folha ou com pouca folha, a planta não vai ter uma produtividade aí alta de grãos por hectare. Então, tem medidas preventivas e medidas curativas com o uso de fungicidas, vazio sanitário, e outras medidas
que aliadas reduzem o problema da ferrugem. Não acaba, mas reduz o problema da ferrugem da soja. Nós falamos também dessa doença aqui causada por fungo no tomate, que é a pinta preta, causada pelo fungo Alternaria solani. Outro exemplo que nós vamos estudar hoje, falamos também da murcha do fusário no tomate. E lembra que até a gente falou da diferença de como identificar se uma murcha no tomateiro é causada por um fungo, por uma bactéria, que é o teste do copo. Inclusive, é uma das perguntinhas lá da sabatina da semana passada. E também, visualmente, quando você corta o caule de uma planta que está acometida por uma murcha, que é causada pelo fungo Fusarium oxysporum, você vai verificar um escurecimento dos vasos condutores, como vocês estão vendo aí na imagem. Quando é uma murcha causada pela bactéria Ralstonia, vocês vão verificar um pus bacteriano, aquele aspecto, um líquido esbranquiçado, que na verdade ali são células bacterianas desenvolvendo, né? Então tem essas diferenças. Uma doença que nós vamos falar no estudo de caso de hoje, doenças causadas aí por fungos, é a cigatoca amarela da bananeira. Acho que todo mundo que tem uma planta de banana aí no quintal, ou no quintal de algum parente, ou na fazenda, já viu as folhas da bananeira com os aspectos meio de manchas escurecidas. Então, nós temos uma... Aqui tá desse jeito. Então, é muito comum, né? A cigatoca amarela, temos dois tipos de cigatoca, são causados por fungos diferentes, mas de mesmo gênero. Lembra que quando a gente estudou nomenclatura binomial, né? Então, tanto o fungo que causa a cigatoca amarela, como o fungo que causa a cigatoca negra, eles pertencem ao mesmo gênero. Mas são aí fungos diferentes, tá? E os sintomas são um pouco diferentes também. Mas ambos esses fungos causam lesões nas folhas da bananeira. E isso em alto índice de ataque desse fungo nas folhas reduz aí a área para fotossíntese e reduz a produtividade dessa planta. Vai produzir frutos menores, ou menos frutos por penca, ou menos pencas por cacho, tá? Essa é uma doença das mais comuns da cultura da bananeira. Então, a cigatoca amarela é causada pelo fungo espécie Mycopharella musicola. E para ocorrer essa doença, lembrando do triângulo da doença, tem que ter a planta susceptível, a variedade de banana susceptível, tem que ter o fungo, que é o Mycopharella musicola, e tem que ter condições climáticas que favorecem o desenvolvimento desse fungo. O clima tropical, ele favorece bastante esse clima que a gente tem de temperaturas mais elevadas. No verão, né, nós temos um verão bem úmido, com chuvas, né? Isso tudo favorece a infecção do fungo nas folhas da bananeira. Então, inicialmente, vocês estão vendo nessa primeira imagem aqui, é observado como sintoma dessa doença apenas alguns traços amarelados na página superior da folha da bananeira. Com o avanço da doença na folha, vai se observando esses pontos necróticos. A cigatoca amarela, essas necroses na folha, elas sempre são envoltas, né, ficam com um halo amarelado em volta, por isso que é o nome de cigatoca amarela, esse nome popular da doença. Então, vai aumentando essa lesão, em alguns casos aí, a folha fica com boa parte dela lesionada e seca, né? E nós temos também uma outra doença chamada cigatoca negra. A cigatoca negra também afeta as folhas da bananeira, só que é causada por outro fungo, né? A cigatoca negra, ela pode causar danos bem severos, principalmente em variedades de banana prata e do grupo Cavendish, que engloba nanica, nanicão. Tanto no caso da cigatoca negra como da amarela, o tratamento para essa doença não é uma doença que mata a planta. Se observou os sintomas, existem fungicidas curativos, né, que vão
controlar esse fungo nas folhas e reduzir esse problema. E em área comercial é comum fazer o controle. Agora, no quintal, a gente geralmente não faz esse controle, né? Mas uma outra forma de controlar nas nossas casas aí, nos quintais, é cortar as primeiras folhas com sintoma e tirar da área. Porque aquela folha que está com sintoma da doença, ela é um foco para disseminar a doença para as outras folhas e para as outras plantas que eu tenho no quintal. Retirar, enterrar essas folhas, né? Tirar da área, porque se fica aquela folha ali com sintoma, vai espalhando os esporos do fungo e vai, de forma ali pelo vento mesmo, vai ocorrendo uma propagação da doença na área. Então, retirar as folhas é uma medida, uma das medidas, tá? Mas também em áreas comerciais se usa os fungicidas aí, protetores, e o de ação curativa também. Para controlar, então, além desses que eu falei, de uso de fungicida, recomenda também tirar as folhas, né, das plantas, folhas que estejam afetadas. Outra forma de controle também é controle de plantas daninhas na área, porque muitas plantas daninhas são hospedeiras desses fungos, né, que vão depois propagar para essas bananeiras. A desfolha sanitária, né, como eu disse, retirar as folhas, ou parte delas, se metade da folha está com sintoma, tira metade da folha da bananeira. Tem que ter cuidado, porque se a doença já estiver muito espalhada, e tiver com todas as folhas afetadas, você não pode fazer uma desfolha total, né? Então, isso para casos quando está iniciando os sintomas, essa desfolha é importante. Por isso que é tão importante monitorar a área, para fazer o controle sempre no início dos sintomas. Uma nutrição equilibrada das plantas, a planta vai resistir melhor também a essas doenças, né? Outra doença que nós vamos falar da bananeira também, que é causada por fungo, é o mal do Panamá. O mal do Panamá é uma doença mais comum do que vocês, talvez, eu acho que muitos de vocês que vivem no campo ou têm contato com o campo, já viram falar dessa doença, ou já viram plantas aí de banana-maçã. Banana-maçã é muito sensível a essa doença. Essa doença é causada pelo fungo Fusarium oxysporum. Ele afeta os vasos condutores de seiva. A gente falou lá do fusário que causa a murcha no tomate. Aqui o fusário também causa danos severos à bananeira. E afeta a mesma parte da planta, os vasos condutores, interrompendo a condução de seiva e causando a morte da planta. E tem variedades de banana que são resistentes a esse fungo, por exemplo, a nanica, nanicão, e outras que são muito sensíveis, como a banana maçã é muito sensível ao mal do Panamá, a esse fungo, né, que causa o mal do Panamá. A banana marmel, que a gente fala também, ela é muito sensível a essa doença. Então, numa área que começa a ter problema com essa doença, as primeiras que vão morrer é a banana maçã, tá? Muito sensível, depois banana marmel, elas são as mais sensíveis. A prata é mais resistente, assim como o nanique e nanicão são resistentes a essa doença. Então, numa área muito afetada por esse problema, tem que se evitar plantar banana maçã, senão você vai perder ali suas mudas, perder a produtividade. Se a gente está falando de uma área comercial de cultivo de banana, tem uma série de medidas que devem ser tomadas. Primeiro, evitar plantio naquela área que já teve histórico de ocorrência dessa doença, das variedades mais sensíveis, certo? Essa doença vai causando, então, como esse fungo, ele vai interromper o fluxo normal da seiva, vai ocorrendo uma murcha nas folhas e as folhas vão caindo, que é chamado de guarda-chuva fechado, que as folhas vão fechando, vão murchando e fechando, porque a planta vai morrendo. E também uma outra forma de identificar, ainda na fase inicial da doença, por fora, né, essa rachadura no pseudocaule da bananeira. Porque essa parte que sustenta o cacho, as folhas, não é o caule verdadeiro da bananeira. O caule verdadeiro da bananeira é ali, ele fica no solo, né? Isso aqui é o pseudocaule formado pelas bainhas das folhas da bananeira. Então, um dos sintomas do mal do Panamá é essa rachadura aqui no pseudocaule,
E quando você observa uma planta com sintoma e parte o pseudocaule dela, você vai ver essas manchas aqui de uma coloração avermelhada, né, que é a descoloração vascular da planta de banana causada pelo fungo fusário. Para o controle, como eu disse, usar variedades resistentes em áreas que já teve ocorrência da doença, como medida preventiva, utilizar mudas certificadas. Um grande problema é você pegar, por exemplo, a muda lá do vizinho. A gente, estou falando assim, para cultivo doméstico, né? Para cultivo comercial tem que ter um cuidado redobrado com essa aquisição de mudas. Hoje nós temos mudas micropropagadas em laboratório, que tem mudas de banana, né? Micropropagadas, que tem uma sanidade muito melhor. Mas até quando você vai pegar a muda lá do vizinho, que é muito comum, né? Para o cultivo doméstico, né? Você pegar a muda no vizinho e levar. Se você pega essa muda de uma planta que já está doente, não só com essa doença do mal do Panamá, mas com uma cigatoca amarela, ou com diversos outros problemas sanitários, até com insetos, né? Como o bicudo da bananeira, que é chamado também de moleque da bananeira. Então, quando você pega a muda lá no vizinho, que já está com algum problema sanitário e leva, você está levando para dentro do seu quintal doença, pragas daquela cultura que às vezes não tinha no seu quintal. Então, a forma para culturas que se propaga por mudas, como é o caso da bananeira, de muitas outras, isso é muito perigoso, né? Você pegar a mudinha lá e levar para dentro do seu quintal. Às vezes você não tinha aquela doença, mas acabou trazendo uma muda doente, e aquela doença vai se propagar ali dentro da sua área. Mas é muito comum, né, a gente fazer isso. E na vida rural, até na cidade, vou plantar uma bananeira aqui no meu quintal, pego lá no vizinho a muda e planta. Se a muda tiver com alguma doença, às vezes não tem sintoma ainda, você acha que está super saudável, mas é importante observar a planta mais velha ali, quando você for tirar a muda da bananeira, se tem algum sintoma de doença, para evitar levar para casa doença, né? E contaminar ali seu quintal, contaminar não o quintal, mas as outras plantas, por exemplo, de bananeira que você tem plantado ali. Outra medida de controle é corrigir o pH do solo, mantendo ele perto da neutralidade, porque nessas condições o fungo tem mais dificuldade de desenvolver. Esse fungo que causa o mal do Panamá, ele fica no solo, tá, o fusário, e quando ele tem um hospedeiro susceptível, como a bananeira, a banana maçã, a variedade, né, ele vai desenvolver nessa planta, entrar ali por algum ferimento que teve na raiz, e esse ferimento na raiz pode ter sido causado por um inseto, como o moleque da bananeira, e aí aquilo ali é a porta de entrada para a doença dentro da planta. O uso de matéria orgânica no solo também ajuda a ter um equilíbrio entre os micro-organismos benéficos do solo, uma competição ali entre os micro-organismos benéficos e esse micro-organismo que causa doença, então reduz também a ação desse fungo que causa doença, fazer controle de pragas, como o moleque da bananeira, e fazer controle de nematóides, porque os danos causados pelos nematóides na raiz também é porta de entrada para esse fungo. Então, agora vamos falar de alguns casos, né, de problemas sanitários causados por nematóides. Os nematóides, eles vão afetar o sistema radicular das plantas. Nós temos diversas espécies, algumas espécies são mais específicas para uma cultura, outras espécies afetam dezenas de culturas, né? Então, eles parasitam o sistema radicular da planta. Aí, mostrando uma imagem em microscopia, né, de um nematóide parasitando uma raiz de uma planta. E aqui, um detalhe também em microscopia eletrônica, numa parte aí do nematóide, né, da parte responsável por ele fixar nas raízes e usar ali com o seu estilete penetrando na raiz para se alimentar dessas raízes. Nessa outra foto, nós temos plantas de café com sintoma de ataque do nematóide da espécie Meloidogena exigua.
Aqui, detalhe do nematóide dessa espécie, em uma foto aí de microscopia do Meloidógena extigua. Aqui um cafeeiro bem destruído, né, bem feio aí, despauperado, sem folhas, amarelado. Isso causado depois de um levantamento, né, pelo laboratório de nematologia, e são fotos do laboratório de nematologia da Universidade Federal de Lavras. Foi verificado nesse caso aqui que essas plantas de café estavam com o sistema radicular atacado pela espécie de nematóide Meloidógena paranaensis, levando um declínio ali de produtividade dessa área de cultivo de café. Por que a planta afetada por nematóide vai ter um declínio de produtividade? O sistema radicular ele é destruído. O sistema radicular é a boca da planta, ela se alimenta, né? Ela vai absorver água e nutrientes pela raiz. Se o sistema radicular for danificado por espécies de nematóides e até por outros organismos, tem inseto que afeta, né, sistema radicular, mas aqui a gente está falando de doenças, então vou focar aqui no nematóide. Então, os nematóides, eles vão destruir ali o sistema radicular, reduzindo a absorção de água, de nutrientes. Isso você vai ter sintomas reflexos, que é, na parte aérea, a planta subdesenvolvida, com amarelecimento, e essa planta vai manifestar sintoma de deficiência nutricional. E você fala, nossa, mas eu adubei aqui essa área certinho, fiz adubação de cobertura nesse café, e essa planta não reage, aí vai fazer uma análise mais profunda do problema, várias plantas com aquele sintoma, e vai verificar que o sistema radicular está afetado por nematóides. E realmente ela vai manifestar sintoma de deficiência nutricional. Tem o nutriente no solo, mas o sistema radicular está comprometido, e dessa forma ela não vai absorver os nutrientes que estão ali no solo. Aqui mostrando que foi feito um levantamento, um estudo, né, em lavouras de café no sul de Minas, e amostras de solo de raiz de café, que foram enviadas para o laboratório de nematologia da UFLA, né, verificando aí muitas áreas de café afetado por nematóide. Estou falando aqui de café, mas é só um estudo de caso, porque essa cultura afeta os nematóides, né, de várias espécies, temos várias espécies de nematóides, afetam diversas culturas. Aqui um outro exemplo, cana-de-açúcar. Estão vendo aqui uma mancha nessa lavoura de cana, menos desenvolvida? Isso é bem comum quando você vai observar sintoma de ataque de nematóide em uma área de cultivo. Você não vai ver 100% da sua área com desenvolvimento menor. Os sintomas, geralmente, de plantas afetadas por nematóides em uma lavoura, é observado em reboleiras, em áreas ali, dentro da sua lavoura, áreas que estão com problema, né? E aí fica, por exemplo, essa reboleira que a gente chama aqui, é uma área de plantas de cana menos desenvolvidas. E aí foi feita uma análise aqui no sistema radicular, mandado o solo também para o laboratório, e verificou que essas plantas estavam afetadas por nematóides do gênero Meloidógena. Tá? É um gênero de nematóides que causam galhas nas raízes, deformações aí nas raízes. Diminuindo o perfilhamento da cana-de-açúcar, perfilhamento é aquele entolceramento, né, da cana, reduzindo a longevidade desse canavial, reduzindo a produtividade de cana por tonelada nessas áreas atacadas. Nessa imagem aérea que vocês estão vendo aqui no meio, é uma área de plantio, uma área de cultivo de soja, e essas áreas de reboleira, vista aí do alto, né, por um drone, que poderia ser, não sei, isso são fotos do laboratório de nematologia da UFLA, não sei como foi tirada essa foto, mas os drones hoje têm papel importante também nesses monitoramentos de pragas e doenças, né. Então, essa foto vista da parte aérea aí da lavoura, vê reboleiras com falhas e plantas menos desenvolvidas na área de cultivo. Um levantamento que foi feito nessa área de estudo verificou
que essas áreas aqui estavam atacadas com nematóide da espécie Heterodera glycinis, uma espécie aí que afeta a cultura da soja, o sistema radicular, reduzindo o desenvolvimento, e as plantas vão desenvolver menos e, com certeza, produzir bem menos do que uma planta saudável. Nessa imagem, nós vemos uma planta de soja jovem, uma planta nova, né? Poucos dias aí de semeadura, e o sistema radicular dela todo atacado, destruído por nematóide do gênero Meloidogene, tá? Os nematóides do gênero Meloidogene são os nematóides formadores de galha no sistema radicular. Então, tem alguns nematóides que você não vai perceber, o ataque dele na raiz, você não vai perceber essas galhas, essas deformações. Agora, os nematóides do gênero Meloidogene, é muito comum você observar essas nodulações, essas deformações do sistema radicular. Como você vê essa raiz aqui, a absorção de água e nutriente está ocorrendo, mas muito abaixo do normal. Então, essa planta ela vai ficar subdesenvolvida. E se produzir, vai produzir poucos grãos ali por planta. Nessa imagem, nós temos plantas aí de alho, inclusive o bulbo, né, atacado pelo nematóide da espécie Ditilencos de Psixaceae. Como a parte do bulbo do alho desenvolve ali no solo, os nematóides afetam essa parte também. Além das raízes, pode afetar aí o bulbo, que é a parte utilizada como condimento. As cenouras, até que no instituto, nos anos que a gente estava tendo, desde o primeiro ano do curso, a gente sempre cultivou cenoura nas aulas de olericultura, e praticamente todos os anos a gente verificava na hora de colher essas raízes tuberosas, né, raízes de cenoura com sintoma de ataque de nematóide do gênero Meloidogene. Com essas nodulações, deformações, fica a raiz deformada, como vocês estão vendo aqui. Não é sempre que essa deformação é causada por nematóide. Pode ser ali algum impedimento físico no solo com pedras, né? Mas quando você vê uma raiz deformada e com essas nodulações nas raízes secundárias, aí você chega à conclusão que é nematóide do gênero Meloidogene, porque tem essas nodulações, tá? No nosso espaço lá na área de produção vegetal do Instituto, a gente sempre tem muito problema com nematóide em tomate. Todos os anos que a gente cultivou tomate, tirava ali a planta de tomate, né, já no final do ciclo, para dar uma olhada no sistema radicular, estava infestado de nematóide, esse nematóide do gênero Meloidogene, né, que fica todas as raízes ali deformadas. Inclusive, quando estava tendo uma pesquisa, nos alunos de iniciação científica da UENG, a professora Lélia fez umas coletas de solo e de raízes lá no Instituto, porque a gente tinha muito nematóide, muito problema com nematóide mesmo. Tem ainda, né? Só que a gente não está vendo na prática lá por esses dias, mas eles estão lá. Aqui plantas de goiabeira, amareladas, subdesenvolvidas, e por uma análise aí de laboratório, chegou a detectar o nematóide Meloidogene enterolobi. Quando eu falo assim, a chegar a nível de espécie, porque quando você vê uma raiz com essas nodulações, como essa aqui da soja, você sabe que o gênero é Meloidogene, porque a característica dos nematóides do gênero Meloidogene causa essas deformações. Mas você não sabe afirmar qualquer espécie, sabe o gênero. Para saber identificar a espécie, é só a nível de laboratório. Tem que mandar para um laboratório de nematologia, que vai estudar ali a nível microscópico, né, avaliar qual que é a espécie. Mas não dá para identificar de cara, esse aqui é o Meloidogene javânico ou exígua. Você identifica o gênero pela característica dos danos causados. Mas a nível de espécie, professora, não. Oi? essa cenoura, tipo assim, por ela estar desse jeito, ela não serve para o consumo humano não, né? Ou serve?
Serve sim, só que ela não vai ter valor comercial. Isso aqui, para você se alimentar aí de forma doméstica, você plantou, teve esse problema, não vai te causar nenhum problema. Agora, valor comercial, se um produtor comercial de cenoura vai ter muita cenoura danificada assim, ele vai perder valor comercial, porque não vai ter saída desse tipo de raiz aí, certo? Mas problema para a sua saúde, você não vai ter nenhum problema. É só o valor comercial mesmo que perde, que não tem saída se vender aí cenouras todas deformadas. Uma ou outra deformada ali, tudo bem, mas agora, se toda a sua área ali de produção de cenoura está com um problema desse, você vai ter perda financeira aí grande. Além dessas raízes não desenvolver, ficar deformada, elas não desenvolvem aí o tamanho adequado que ficaria se tivesse uma área livre de nematóide. Você vê que tem raízes menores, né? Além de bifurcada aqui, então perde valor comercial. Agora, vai te fazer mal você usar? Não, porque é um problema específico da cultura ali. O que é ruim é o valor comercial mesmo que vai ser perdido, tá bom? Tá certo. Obrigado, senhor. Nada. Aqui nessa imagem nós temos beterraba, né? Beterraba também é uma raiz tuberosa afetada por nematóide do gênero meloidógeno. Estão vendo raízes aí com nodulações, a parte tuberosa da raiz menos desenvolvida, né? Então, tudo isso também é sintoma de ataque do nematóide aí, do gênero meloidóide. Então, toda parte da planta que desenvolve no solo, os bulbos, como o alho, cebola, a raiz tuberosa, no caso a gente viu cenoura, beterraba, e também do caso dos tubérculos, tubérculo aí de batata, afetado por nematóide. Como esses tubérculos eles desenvolvem no solo, né? Os nematóides podem afetar esses tubérculos, que vão perder valor comercial também. Estão vendo aquele todo deformado, né? Vai desenvolver menos tubérculos em uma planta de batata que estiver afetada por nematóide. Nessa imagem, é planta de algodão, que vocês vão estudar com o Elvio, né, a cultura do algodão, e aqui mostrando um sintoma nas folhas, que é chamado de carijó, né? Isso aqui é um sintoma secundário, porque onde está o problema do nematóide? Onde o nematóide afeta a planta, gente? Vamos ver se vocês estão respondendo aí. As raízes. Raízes, isso mesmo, Giovana. Então, o sintoma primário, que depois a gente vai estudar, né, que é um sintoma primário, um sintoma secundário, mas o sintoma primário é na raiz. A parte afetada da cultura é a raiz. Então, quando eu vejo uma folha com esse sintoma aqui, isso é um reflexo do ataque lá na raiz. A planta, ela está com uma deficiência, né, com essa clorose, redução também de crescimento, mas isso é um reflexo do ataque do nematóide na raiz. Então, isso vai ser um tópico também dentro de fitopatologia, estudar o que é um sintoma primário e um secundário. O secundário também é chamado de sintoma reflexo, né? Por exemplo, vou falar um pouquinho mais sobre isso. De outro caso de doença, uma doença bacteriana. A doença do greening de citrus, ela afeta qual parte da planta que a professora falou? Quem lembra? A bactéria que causa o greening, que é transmitida pelo psilídeo. Qual que é a parte da planta que é afetada por essa bactéria? Vou dar opções. Eu sei, mas não é. Vou dar opções. São frutos, folhas ou sistema vascular? Sistema condutor de seiva. Folha? Não. A bactéria que causa o greening, ela afeta o sistema condutor de seiva. E onde eu observo... Vascular. Isso. E onde eu observo isso, eu não consigo ver ali, eu chego perto da planta doente, eu não vou conseguir viver dentro ali dos vasos condutores. Mas onde eu observo os sintomas? Frutos deformados, folhas amareladas. Os frutos deformados e as folhas amareladas, eles são reflexos do problema que está tendo lá no sistema condutor de seiva, tá? Então, já é um sintoma
secundário, também chamado de sintoma reflexo, tá bom? Então, quando a gente for estudar classificação de sintomas, vamos ver isso, né? O que é um sintoma primário, o que é um reflexo. Aqui nessa imagem, quando a gente vê essa folha aqui do algodoeiro, com essa característica de clorose, o que é clorose? Um verde claro entre as nervuras da folha e um verde mais escuro na nervura. Isso é uma clorose, né? E tem até o nome aí popular dessa clorose chamado de carijó, porque a folha fica com essa coloração verde claro com verde mais escuro. Isso aqui é um sintoma reflexo, um sintoma secundário, porque o problema que está causando essa clorose está lá nas raízes, que é o nematóide que está danificando a raiz, que está tendo interferência na absorção de água e nutriente para essa planta, que está manifestando esse sintoma aí secundário. Então, estudamos aí vários casos de doenças de plantas. Doenças de plantas, nós falamos nas nossas primeiras aulas, que ela pode ser causada por fatores bióticos, que é esse que nós vimos, fungos, nematóides, vírus, né, bactérias, isso são fatores bióticos. Vi que algum colega lá confundiu biótico com abiótico. Ó, a palavra, só para abiótica, quando a gente fala abiótica, essa letra A aqui, ela é de não biótica. Então, quando eu falo uma doença abiótica, uma doença causada por um organismo, por um fator não vivo, como temperatura elevada, deficiência nutricional, estresse hídrico da planta. Quando eu falo uma doença biótica, aí essa sim, causada por organismos vivos, vírus, bactérias, nematóides, fungos, entenderam? Então, não confundir a palavra biótica com abiótica. Sempre que a gente tem palavrinhas com esse prefixo A, não todas, né? Mas muitas das palavrinhas avaliando ali a formação da palavra, a palavra A, ela tem negação, não biótica, não viva, né? Como anaeróbico, né? Que ali é o organismo que desenvolve na ausência de oxigênio. Dando aí um prosseguimento, nessa que a gente ainda está falando do tema da nossa unidade curricular, vamos definir, porque essa unidade curricular chama fitopatologia agrícola, que é o estudo das doenças de plantas, né? Estudar sintomas, estudar as causas dessas doenças. A gente vai focar principalmente nas doenças bióticas, né, causadas por fungos, bactérias, nematóides e vírus. E também essa unidade curricular é sobre plantas daninhas. São todos problemas aí sanitários. As plantas daninhas, só definindo, a gente falou um pouquinho delas nas últimas aulas, mas definindo o que é uma planta daninha, né? Então, planta daninha é uma planta que se desenvolve em um local onde não é desejado, onde ela vai competir por água, por luz, por nutriente com a sua cultura de importância econômica. Você tem lá o capim amargoso, desenvolvendo no meio da sua lavoura de soja. Aquele capim amargoso está tirando o nutriente do solo, que era para a sua planta de soja, ele está tirando a água, que era para a planta de soja, ele está competindo pelo espaço onde a planta de soja crescer, ele está ali desenvolvendo próximo e competindo por espaço. Como o capim amargoso ele cresce mais rápido que a planta de soja, ele vai também competir pela luz solar. A luz solar que ia ser usada pelaquela planta de soja, o capim amargoso está sombreando e pegando a luz solar para ele, e a planta de soja ficando subdesenvolvida. Então, as plantas daninhas, elas são plantas que vão competir por água, luz, nutriente e espaço das suas culturas de importância econômica. E a planta daninha, ela sempre desenvolve mais rápido que a sua planta de importância econômica, porque ela não foi melhorada, é uma planta rústica, né? A planta daninha como o juá, como a vassourinha, como a guanchuma, o capim amargoso, o capim carrapicho, são plantas que não passaram por melhoramento genético nenhum, estão aí na natureza.
Então, elas têm uma rusticidade muito maior que a sua planta de soja, sua planta de milho, que foi melhorada para produzir mais, né? E esse melhoramento dela para ela produzir mais, ela perdeu essa rusticidade. Dessa forma, a planta daninha tem um poder de competição muito maior. Imagina que são 2 times jogando, sua planta de soja e o capim amargoso, 2 times. O capim amargoso é um time mais bem preparado, porque ele conta com a rusticidade que ele adquiriu ao longo dos milhares de anos que ele está aí na natureza. Ele é rústico, ele produz muita semente, tem um sistema radicular denso, cresce mais rápido que a planta da soja. E a soja é nossa amiga, né, que a gente planta, o produtor planta ali para ter o grão, vender, ter o rendimento, só que uma plantinha que foi melhorada, quando ela ganhou em produtividade no melhoramento ali, ela perdeu na rusticidade. Então, ela é menos preparada, né, se a gente for aqui fazer essa comparação bem, levando na brincadeira, como se fosse 2 times jogando, é uma competição mesmo, né, soja vezes plantas daninhas. Isso aqui dando um exemplo da soja, mas toda planta cultivada, né? A planta cultivada, ela sai perdendo. Por isso, nós, da área, vocês, futuros técnicos em agricultura, os agrônomos, a gente está aqui para ajudar a plantinha da soja a ganhar a competição. Para isso, fazendo o controle da planta daninha, no momento adequado, tá? Usando de táticas como o herbicida, pré-plantio, pós-plantio, né? Usando de táticas de manejo cultural, os espaçamentos adotados, a época de cultivo, tudo isso para favorecer a sua cultura de importância econômica e desfavorecer as plantas daninhas da área. Porque essa disputa por si só, quem perde é a cultura de importância econômica, né? Essa competição planta daninha com a cultura de importância econômica. Então, nós da área, das agrárias, estamos para ajudar a cultura de importância econômica a ganhar essa competição. Contra a planta daninha, contra a praga, contra a doença, contra todos os problemas sanitários que acometem as culturas. Por isso que é tão importante a gente estudar entomologia agrícola, fitopatologia agrícola e plantas daninhas. Para ter ferramentas e entender como ajudar a essa competição ser ganha aí pela nossa cultura de importância econômica. Além dessa competição por água, luz, nutrientes, espaço, as plantas daninhas também podem apresentar efeito alelopático sobre a alelopatia negativa sobre a planta de importância econômica. Eu citei, né, sobre o que seria uma alelopatia, substâncias liberadas ali no solo que impediriam o desenvolvimento normal daquela planta de importância econômica. Mas temos a alelopatia positiva, tá? Que é quando a planta daninha é inibida por exemplo, a soja inibe uma planta daninha, né? Então, as culturas de importância econômica também tem algumas que têm efeito alelopático sobre uma planta daninha. Tem várias relações de alelopatia, né? Mas o mais preocupante é quando a planta daninha inibe, por alelopatia, o desenvolvimento da planta de importância econômica. Vamos falar de alguns exemplos de plantas daninhas. A buva no meio aqui do cultivo da soja, essa aqui é a plantinha de buva, muito comum. Ela também tem outros nomes, como voadeira, chamado de voadeira, né? Nome popular. Voadeira porque ela dá uma sementinha plumosa e com vento essa sementinha ela é dispersada. E as plantas que apresentam essas sementinhas plumosas, né? Fofinhas, quando estão ali no momento de maturação fisiológica, você sopra, a sementinha ela vai longe. Aquilo ali é uma forma de dispersão importante de plantas daninhas. A dispersão por anemocoria, que usa o vento, né? Aqui nessa outra imagem temos um plantio de milho, uma lavoura de milho, né? Com tiririca. Tiririca é uma gramínea que é um problema, né? Em muitas áreas de cultivo, até no quintal, na horta de casa. Aqui nós temos essa flor linda, né? Azuladinha. Essa aqui é a trapoeraba. É uma planta monocotiledônia, uma planta daninha muito comum
No quintal, para onde você vai, você vê trapoeraba, né? O nome científico dessa espécie aqui, temos várias espécies de trapoeraba, né? Mas dessa aqui da foto é Comelina erecta. O caruru, aí temos caruru de espinho, caruru rasteiro, caruru roxo, tem uma diversidade de espécies de caruru, né? Eu vi que muitos de vocês, quando eu pedi lá os exemplos, na primeira sabatina de fitopatologia e plantas daninhas, pedi exemplo de planta daninha, muitos citaram tiririca, caruru, deixa eu ver, tem alguns nomes que apareceram bastante, capim amargoso também, então são uns bem populares aí. O nome dessa, o gênero, né, que pertence a todas as espécies de caruru, é o amaranto. Você tem amaranto espinoso, amarantos deflexos, várias espécies do gênero amaranto. A gente chama popularmente de caruru. E muitas outras plantas daninhas, né, pessoal, que muitos conhecem já várias aí. E lembrando, eu sei que muitos sempre mandam fotos de inseto, de planta daninha. Pessoal, assim, como eu disse, né, eu vou entrar de licença, mas eu não sei como professora que vai assumir, vai conduzir a unidade curricular. Mas, dentro do planejamento, vocês, por exemplo, dentro de entomologia agrícola, quando eu ministro a unidade curricular, vocês fariam um insetário e, na parte de plantas daninhas, um herbário de planta daninha. Mas aí vai ser o professor, a professora que vai assumir, né, essas unidades curriculares, que vai saber como dar continuidade, tá? Mas, geralmente, dentro dessas unidades curriculares, quando é entomologia, pede um insetário. O meu que eu pedia para os meninos, que eu peço, né, quando eu estou ministrando, quando chega nesse ponto, que eu deixaria mais para o final do ano, lá para o segundo semestre, é um insetário bem simples, poucos insetos, tá? Mas aí eu não sei como vai ser conduzido. E o herbário de planta daninha também bem simples de fazer, com umas 8 espécies de plantas daninhas. E planta daninha a gente tem em qualquer cantinho, né? No quintal do lado, se for um quintal aí que não tem casa, você vai achar umas 20 plantas daninhas diferentes. Então, é fácil de fazer, mas eu não sei como vai ser conduzido. E ano passado até tive algumas, eu deixei livre, assim, eu dei 2 opções para os alunos, por exemplo, insetário. Fazer um insetário ou fazer um trabalho sobre controle biológico de pragas, porque muitos, por essa questão de confinamento, né, quer dizer, distanciamento social, não estavam saindo muito, e acharam mais difícil fazer o trabalho. Então, eu, ano passado, fui mais flexível, e tinha 2 opções de trabalho. Um era fazer um insetário, o outro um trabalho escrito. Mas quando as aulas são presenciais, aí não tinha escolha, né? Todo mundo tinha que fazer se quisesse ter os pontinhos. Fala? Depende se o professor for legal, bonzinho, a gente pode dar ideia para ele fazer também, né? Sim, claro, vocês, assim, com certeza, os professores têm que ser, são pessoas que escutam os alunos, então vocês podem conversar, mas certamente vai ser uma atividade que vocês vão fazer, né? Mas como a gente não sabe quem vai ser, então, por isso que eu não dou certeza, mas claro que vocês podem conversar com ele, ou com ela, não sei quem vai ser, certinho? Aqui, vamos dando continuidade, né? As plantas daninhas, elas podem ser agrupadas em plantas daninhas comuns e plantas daninhas verdadeiras. Isso vocês vão voltar a estudar lá quando estiver falando de planta daninha, porque no primeiro semestre eu focaria, se fosse eu dando continuidade, em fitopatologia no primeiro semestre e planta daninha no segundo semestre, tá? Mas assim, já adiantando, planta daninha, ela pode ser caracterizada como planta daninha comum e planta daninha verdadeira. Comum, o que é isso? É uma planta de importância econômica, mas que ela está no lugar errado, está desenvolvendo no meio de outra cultura. Exemplo, na primeira, plantou a soja, está colhendo a soja, né? A gente sabe que aí muitas áreas já colheram, estão terminando de colher a soja. Na hora da colheita da soja, perde ali os grãos de soja no solo. Logo depois vem entrando, plantando milho segunda safra. E é comum
germinar e emergir ali plantinhas de soja no meio da cultura do milho. A soja, nesse momento, nesse contexto, ela é uma planta daninha comum, né? Ela não é desejada naquele momento, a cultura que está sendo plantada ali é o milho. Outro caso, a branquiária no meio do canavial. Branquiária é uma planta importante para a alimentação de bovinos, né? Muito importante, usado muito aqui na nossa região, só que ela no meio da cana-de-açúcar é uma planta daninha, porque ela é indesejável ali, ela está competindo com a sua planta de cana-de-açúcar e vai, se não controlar, vai reduzir o desenvolvimento da planta de cana-de-açúcar. Outro exemplo, o milho, planta de milho, desenvolvendo no meio da cultura da soja. Colheu o milho, aí depois no início da safra, lá em outubro, plantou a soja, como está tendo chuva, começou a germinar as plantinhas de milho lá no meio da soja. O milho, nesse contexto, é uma planta daninha comum. Agora, planta daninha verdadeira é aquela que, em qualquer contexto, ela é planta daninha. O caruru, a buva, a tiririca, ela, em qualquer contexto, ela é planta daninha, né? Então, planta daninha comum, tem até um exemplo aqui, ó, uma foto, né? Uma lavoura de soja em plantas de milho que brotar, que germinaram, de sementinha que perdeu ali na colheita do milho, ficou ali na área. Na hora que plantou a soja, com a chuva ali, ela germinou e desenvolveu. Então, a planta de milho no meio da soja aqui, ela é uma planta daninha, mas é uma comum, a planta daninha comum, o que é? Ela tem valor econômico, só que ela está na hora errada, está no lugar errado. Não é a hora do milho, é a hora da soja, né? É o tempo da soja desenvolver. Aqui mostrando também milho tiguera, que é esse milho que brota ali da semente que perdeu da colheita do milho, que fica ali no solo. Quando tem a chuva, vem e plantou a soja ali no início da chuva, o milho vai, daquela sementinha que perdeu, essas sementinhas vão germinar, emergir, desenvolver, e tem que fazer o controle dela, tá? Para impedir essa competição, porque o milho aí está competindo com a soja, competindo por água, por luz, por espaço, por nutrientes. Aqui é um cultivo de milho de segunda safra, que nem chama mais de milho safrinha, né? Isso aqui, deixa eu até trocar, milho de segunda safra, porque a produtividade é alta e não pode ser chamada de safrinha, né? Segunda safra. A maior parte da produção de milho vem dessa segunda safra. Então, aqui fez a semeadura do milho, mas como acabou de colher a soja e tem uma perda, fica muitos grãos ali na área, então essa soja aqui, sementinha lá, germinou e emergiu, e está desenvolvendo. É a soja que, nesse caso, ela está sendo uma planta daninha comum. Não é desejado nessa área nesse momento, porque quem agora quer ser a planta que está sendo de importância e de interesse econômico aqui agora, nesse momento, na segunda safra, é o milho. Tá? Então, agora a planta daninha verdadeira são essas aí que sempre vão ser problema. Capim amargoso, a buva, o juá, o fedegoso, a vassourinha, pincel de estudante. Nossa, aí tem uma infinidade, né, gente? Tem uma infinidade. Naquele livro que eu mostrei para vocês, Manual de Identificação de Planta Daninha, tem as plantas daninhas verdadeiras. Essas que são planta daninha em qualquer lugar. Eu estou citando esse caso de planta daninha comum para saber que, por mais que ela tenha importância econômica, uma cultura que está desenvolvendo no meio da outra ali, na hora errada, ela também é considerada uma planta daninha, mas não verdadeira. Planta daninha comum, tá? Bom, pessoal, nossa aula de hoje, para não sobrecarregar com tanta coisa, né, a gente vai encerrando aqui. Deixa eu ver se tem algumas dúvidas aqui. Aqui onde eu tô tem muita bananeira, a Giovana falou. Não sei se foi a Giovana, tá com problema as bananeiras, Giovana, com cigatoca amarelo? O Carlos... Tá, aqui tá um pouco. Né? A Mariana Teodoro, acho que foi na hora que eu perguntei do problema do Gwynne, né? Então, o Gwynne, pessoal, aquela doença dos citros, ela afeta
o sistema vascular da planta, tá? E aí você observa sintoma no fruto, observa sintoma na folha, mas esses sintomas são sintomas secundários. O problema, ele tá lá no sistema de condução de seiva. Aí você observa sintomas secundários, o sintoma primário é no sistema vascular. Carlos, você colocou aqui, eu não entendi. Você quer fazer alguma pergunta? Carlos? Eu não entendi. Você queria fazer alguma pergunta? Quando você escreveu aqui, eu não entendi. Eu estava pensando que podia ser isso. Você quer fazer alguma pergunta? Certinho. Alguém tem mais alguma pergunta? Então tá bom, Carlos. Tranquilo. Vocês entenderam o que é uma planta daninha comum e uma planta daninha verdadeira? Tranquilo? Os exemplos que eu dei ficou claro para vocês? Então, pessoal, vamos finalizando a nossa aula de hoje. Amanhã a gente continua juntos às 7h30 a nossa aula de olericultura, tá bom? Vou deixar lá uma atividade. Nossa, estou com um monte de atividade de vocês para corrigir. E estou começando a corrigir agora. E não vou enviar agora, vou esperar ter os diários lá com o nome de todo mundo para lançar as notas. Depois eu vou devolvendo para vocês as atividades, devolvendo lá pelo Google formulário mesmo, tá bom? Então, bom dia para vocês, obrigado pela presença. E amanhã a gente está junto aqui de novo, tá bom? Um abraço, obrigada. Tchau, professora. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, professora. Até amanhã. Kathleen, tchau, Mariana. Tchau, professora. Tchau, Arthur. Tchau, Gabriel. Um bom dia para vocês.